Boa noite a todos vocês que se ligam aqui na PortaCast. Seja bem-vindo ao nosso segundo episódio dessa podcast que o Senhor colocou no nosso coração e eu tenho certeza que vai colocar o seu também. Queria agradecer a vocês que acompanharam a nossa primeira podcast, nosso primeiro episódio. Foi uma bênção, a repercussão está sendo muito boa. E hoje nós estamos iniciando a segunda podcast e aqui nós temos uma convidada mais que especial, não poderia estar melhor acompanhado. Está aqui conosco a Carol Escudeler. Boa noite, Carol, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Eu que agradeço o convite. Estou um pouco com medo, né? Que eu estou diante aqui de uma pessoa que é praticamente uma bíblia ambulante e eu ainda estou engatinhando, né? Mas aceitei o desafio e vamos embora. Não, vai ser bem tranquilo, Carol. Aqui a gente vai tratar, lógico, a gente se intitula e somos uma podcast cristã, mas a gente vai falar de diversos assuntos que o importante aqui é, lógico, falar do nome do Senhor Jesus, mas eu gosto de trazer bastante o pessoal para a conversa, né? Para as pessoas conhecerem, porque às vezes a gente que tenha, vou colocar assim, tá, Carol, a vida pública, né? Porque esse daí tá passando a já perna. Vai começar, as pessoas acompanham a gente por cortes, né? Sim. Vídeos aqui, vídeos ali, e poucas pessoas sabem quem está por detrás, às vezes, do personagem que a gente tem, do personagem Sim. que eu posso dizer, não é questão de ficção, é aquilo que a gente adota mesmo. Eu como pastor, você como influenciadora, você como mãe, como empreendedora, que eu sei que você é, a gente vai ter tempo para falar disso aí. Eu queria começar com uma pergunta meio básica. Eu queria que você dissesse para as pessoas que nos assistem quem é a Carol. É uma pergunta assim interessante, como você falou, né? Nós que temos aí a vida pública, vamos dizer assim, né? Que a gente posta. Às vezes as pessoas olham ali, o pouco tempo que elas olham, elas definem a gente, né? Então, Carolina Escudeler, eu tenho 36 anos e às vezes as pessoas falam, essa daí é Patricinha, metida blogueira, né? Mas será que as pessoas realmente conhecem a minha verdadeira história, né? E eu estava ansiosa para falar um pouco, porque assim, faz tempo que eu quero falar um pouco mais sobre o amor de Deus nas mídias, né? E como eu falei, eu ainda estou engatinhando na palavra, no conhecimento, e aí Deus vem falando muito forte para mim. Comece falando através da sua história. Então, eu vou começar, né? Como eu falei, tenho 36 anos e até os 5 anos de idade, a minha história era uma. Meus pais casaram muito cedo, né? Com 18 anos, minha mãe engravidou e ela me teve com 18 anos, né? Continuou, apesar de ser nova, continuou com a vida dela, estudando, trabalhando. E na época nós morávamos no mesmo terreno que meus avós maternos, né? Só mudava a casa, era separada, né? Sim, só um momento, só interromper. Não, calma que você já vai entregar toda a história de uma vez só, não. Calma aí. Calma aí, segura. Casada? Sim, casada. Já fazem 13 anos, né? Sou casada com o Marcelo. Que eu tive o prazer de conhecer. Sim. É uma pessoa excelente. Abraço, viu, Marcelo? Deus abençoe sua vida. Quem sabe um dia você aqui. Vamos lá. E tem uma filha. Isso, tenho a Pietra, uma com benção. 8 anos. É uma benção mesmo. Inclusive, ela ama estar aqui na casa do Senhor e eu sou muito grata e feliz por isso. Então, a estrutura familiar é essa. Antes disso, né, você estava falando da sua estrutura familiar. Sim. Né, do seu, digamos que a sua história de vida. Isso. Você pode continuar o que você estava falando. Lembra disso? Sim. Então, pode continuar. Então, nós morávamos ali, né, no mesmo terreno, junto com meus avós. E aí, com o suporte deles, minha mãe conseguiu continuar trabalhando e estudando, mantendo a vida dela, né? E o meu pai, ele também trabalhava, porém ele tinha um problema. Ele tinha o vício de drogas, né? Era usuário. E aí, nessa época, nos 80, mais ou menos, as drogas eram muito injetáveis, né? Ele acabou contraindo HIV, passou para minha mãe e quando eu tinha 6 anos de idade, a minha mãe faleceu. Então, acho que essa é uma história que acho que nem você sabia, essa né? É uma parte da história que eu não conhecia. E é por isso que eu estava assim, querendo falar, por causa da imagem que às vezes as pessoas têm da nossa vida, né? Que da nossa... é tudo fácil. Isso. Que você trilhou um caminho perfeito e que tudo foi coisas boas, tudo foi acontecendo da maneira
perfeita, é o que as pessoas pensam mesmo. Exatamente. E isso aconteceu com quantos anos você tinha, Carol? Eu tinha 6 anos, minha mãe faleceu com 24 anos de idade. Hoje eu imagino, né? Eu tenho 36 anos. Imagina você, que nem eu tenho a Pietra super apegada a mim, a deixar uma filha, né? E é por isso que daí eu quero falar sobre o amor de Deus, porque desde ali ele vem trabalhando. Porque como nós morávamos no mesmo terreno com meus avós, eles praticamente que me criaram. Então, assim, lógico que perder a mãe é muito dolorido. Que é o seu Roberto. E a dona Júlia, são seus avós. Exatamente. Que hoje eu apresento como meus pais, porque... Foram eles que te criaram. Foram eles que me criaram, e porque muito tempo antes de eu, assim, ter a presença do Espírito Santo, eu tinha vergonha desse lado da minha história, porque não é fácil, né? Você vai falar, eu perdi meus pais, que mais pra frente também, né, tem mais... E aí o brasileiro é curioso, né? Vai querer perguntar, né? Mas o que aconteceu? Então, eu tinha um pouco desse tabu de falar sobre esse assunto, sua né? Mãe, 24 anos de idade. Seu pai? Quando eu tinha 14. Ele tinha, acho que uns 32 anos, né? Novos, muito novos. E como... Carol, eu quero que você volte lá atrás. Sim. Aos seus... Na época... Eu tinha 6 anos de idade. 6 anos de idade. Como que foi para você? Como que foi essa sensação? Como que foi esse sentimento? Você já sabia o que estava acontecendo? Você não sabia? Alguém falou? O que aconteceu? Assim, é engraçado, né? Porque às vezes, antes dos 6 anos, quase ninguém tem lembrança de nada, né? E eu tenho muito nítido todas essas etapas da minha vida. Porque foram fatos marcantes. Foram fatos marcantes e, assim, que Deus também não deixa a gente esquecer, né? Dos momentos ali, os poucos momentos que eu vivi com a minha mãe, né? Porque depois... um tempo depois ela ainda foi morar em outra casa, ela com meu pai, mas como eu já havia acostumado a ficar com meus avós, eu ia pouco lá na casa. Eu ficava mais com meus avós, então bem dizer eles que me criaram mesmo, né? Sim. E aí depois que ela faleceu, ela deixou minha guarda com os meus avós, e nesse meio período, quando meu pai faleceu, eu tinha 14 anos, né? Eu frequentava a casa dele aos finais de semana. Sim. E aí, quando eu tinha 14 anos, e assim, eu tenho também essa visão muito clara, nesses meus 14 anos que eu convivi com meu pai, ele sempre lutando contra o vício. Então, sempre quando ele tinha recaída, ele pedia para ser internado, ele pedia socorro, né? Até eu quero fazer um parênteses aqui para os jovens. Nunca entrar nesse meio das drogas, né? Por mais que fale, só vou experimentar, não, comigo não tem esse problema do vício, mas... Tem. E aí, ele, 14 anos da minha vida, ele morreu tentando sair e não conseguiu, né? Tanto é que ele veio a falecer, ele estava pedindo para ser internado, e aí lá na clínica deu uma intercorrência e ele acabou tendo uma parada cardiorrespiratória, né? Sim. Então, aos 6 anos eu perco minha mãe e aos 14 o meu pai. E na hora, como você falou, né? Na hora você fica meio sem entender, fica meio revoltado, né? Eu tinha vergonha de voltar para a escola. Até um pouco tempo atrás, assim, chegava a época de Dia das Mães, eu ficava ainda meio triste, né? Batia aquele sentimento de tristeza. Exatamente, porque às vezes você está ali no meio de uns amigos, o pessoal sempre pergunta, né? Já comprou presente para sua mãe? O que você vai dar, né? E apesar de eu apresentar meus avós como meus pais, eu não consigo chamar eles de pai e mãe, né? Apesar de ser. Apesar de ser. Então eu sempre ficava triste, assim, né? Mas como eu falei, Deus vem trabalhando desde o início da nossa história ali, me abençoando, né? Que nem ele me tirou 2 pessoas, porém ele me deu uma família mais unida, né? Porque meus avós ainda, em pouco tempo depois, eles perderam mais um filho. Então, eu tive a perda de um tio também, em pouco tempo de espaço. E aí, ele uniu mais a nossa família. Eu vejo que você contando assim, chega a brilhar seus olhos assim, digamos que é um aspecto da sua vida, uma fase da sua vida que você carregou por muito tempo e era doloroso você falar. Sim, né? E eu queria saber, hoje você quebra um ciclo, né? Sua mãe foi aos 24, seu pai aos 30 e pouco, hoje você está com 36 anos. Conheça sua família é bem estruturada. Os seus avós, se você não falasse, eu jamais saberia, né? Eu queria que você passasse para mim como que é hoje o sentimento que você tem uma família bem estruturada e vindo de uma família, de certa forma, cheia de percalços, como você contou, pai viciado, lutando contra o vírus,
né, que passou para a mãe. E como que é isso hoje para você? Como você enxerga o seu contexto familiar num paralelo com a família que você tem hoje? Consegue entender? Sim, eu falo que se eu tô aqui hoje, se eu sou essa pessoa que eu me tornei, é graças à minha estrutura familiar, né? Porque meus avós podiam ter falado, não, acabei de perder uma filha, que deixou uma neta com 6 anos, meu tio também estava doente nesse meio tempo, podia falar, não temos estrutura para pegar ela, né? E eles passaram por cima, até eles falam que eu fui uma das forças para eles continuarem, né? E nós fomos caminhando. Então, eu sou muito grata. Na época, assim, eu ficava meio revoltada, né? Eu até falo para minha avó, hoje eu agradeço, assim, o quanto ela me segurou, porque a fase da adolescência é difícil, né? Sim. E eu falo para ela, eu sou muito grata por você ter me segurado lá atrás, porque hoje talvez eu não estaria aqui, não teria uma formação, não teria uma família, né? Talvez a minha história poderia ter sido outra. Então eu sou muito grata, assim, pela família que eu tenho. Amém. Uma família maravilhosa. Eu tive o prazer de conhecer alguns, né? Tenho no coração cada um deles. Voltando à adolescência, como que foi? Que reflexo que isso teve para você? Direto, você falou assim, você usou até a palavra, eu vou pegar esse gancho. Um pouco revoltada. Que tipo de sentimento, esses, posso chamar de traumas, né, que você vivenciou, trouxe na sua adolescência, que te prejudicou em algum aspecto? Não chegou assim a prejudicar, mas assim, você sempre quer ser diferente da família, né? Vamos dizer assim, né? Eu sempre queria sair, queria namorar cedo, né? Falava que ia sair de casa, então era mais nesse sentido de revolta, né? Sim. Não que tenha chegado a me prejudicar, exatamente por causa que meus avós você estavam ali. Isso. Sim. Mas é mais nessa questão da fase, acho que a maioria dos adolescentes passam por isso, né? Que você quer ir para isso já pra faz rua. parte da adolescência. Isso aí eu costumo dizer lá dentro de casa que é a aborrecência. Né? Então, isso é uma coisa característica normal. Quem não tem, né? Mas, assim, para finalizar esse assunto, eu queria que você falasse, Carol. Agora eu tenho certeza que vai ser uma flechada. Em que ponto dessa história você consegue ver o amor de Deus e o cuidado de Deus? Eu queria que você expressasse isso para mim. Eu vejo, hoje eu entendo, na época, quando a gente está passando, a gente não entende, né? Fala, por que comigo, por que eu, né? Por que meus pais? Mas hoje eu entendo que ele tinha tudo preparado e eu vejo que desde bebê ele vem cuidando de todos os detalhes, amparando, não me deixando sofrer tanto, né? Com essa perda, foi difícil, mas como eles estavam ali, minha família, e hoje eu vejo tudo que eu tenho, tudo que ele me deu, assim, eu sou muito grata por Deus e eu vejo que ele cuida em todos os detalhes, tudo que eu peço para ele, às vezes a gente até reclama, né? Mas eu vejo que tudo que eu peço, que eu tenho vontade de fazer, ele sempre esteve ali. Que história bonita, viu, Carol? Eu fico feliz em fazer parte dessa história, né? Que hoje eu estou vivenciando. Para quem não sabe, a Carol frequenta a mesma comunidade cristã na qual eu faço parte, né? E para mim é uma honra ter você aqui, né, sentada contando isso. Eu tenho certeza que muitas pessoas não sabiam disso. Jamais né? Essa história é mais quem é os íntimos mesmo, ou a família mais próxima que convive ali, né? Sim, é bem impactante. E, Carol, para você, a partir de agora, as pessoas sabendo, isso vai fazer alguma diferença? Que tipo vou usar a palavra aqui, que tipo de sentimento isso vai trazer para você? Para mim, na verdade, assim, é um peso que saiu de mim, porque eu ter que chegar nos lugares e ficar apresentando os meus avós como os meus pais, apesar de realmente, né, ser, é ruim, você sabe que não é, né? Até eu colocava o Marcelo em maus lençóis, né? Às vezes ele falava, eu chegava e falava, ai, meu pai. Daqui a pouco ele falava, o vô da Carol? Aí o pessoal ficava olhando, né, sem entender. Pai! Então, assim, é muito o que eu falo, é muito por causa da vergonha do passado, de contar. Então, assim, quando você me chamou, por isso que eu falei, eu estou ansiosa para ir para contar a minha história, né? Porque eu queria contar, não sabia como, e aí Deus preparou esse momento. Que benção, eu fico feliz por ser aqui e ser comigo, né? Porque realmente, cara, essa podcast ela nasce
justamente com esse propósito. Pessoal, a gente está conversando aqui, o assunto já está evoluído. Eu nem chamei a vinheta, como eu disse no nosso primeiro programa, nós somos pequenos, mas nós temos vinheta. Solta a vinheta, Lé! Voltando para o nosso assunto, já começamos com bastante spoiler aqui. Eu queria passar dessa página familiar, né? Eu queria entrar na questão profissional. Eu sei que você é muito conhecido nas redes aí, sempre com um cafezinho pela manhã. É claro, né? Que não podia faltar, para você ver como o pastor me conhece. Eu fiz questão de trazer aqui, queria agradecer ao nosso patrocinador, Filomena. Muito obrigado pelo café, né? Muito obrigado. Obrigado pelo mimo que você tem dado pra gente aí. Para atender o capricho da Carol, né? Porque a Carol é viciada em café. Eu sei que você é uma figura bem conhecida na internet, né, nas redes sociais, mas as pessoas olham o que você faz, mas não têm o conhecimento de quem você é profissionalmente. Eu queria que você detalhasse vocação a vocação, profissão a profissão que você desempenha. Pode começar, por favor. Não parece, né? Mas eu sou formada em engenharia de produção. Você estudou, se formou? Se formei, Qual que é a 5 faculdade? anos. Me formei na Uniso. 5 anos de faculdade, trabalhei muito tempo em empresa, né? Trabalhei em empresas como a Schaeffler, e é uma área que eu gosto bastante de trabalhar. Demorou para mim achar o que eu queria fazer, né? Porque a minha tia, né, que eu falo que é minha irmã, né? Agora vai ficar confuso para vocês, né? Mas ela sempre foi muito estudiosa, e ela sempre pegou no nosso pé. Ela falava: termina o colegial, já emenda na faculdade. E eu, quando cheguei com 18 anos, eu não sabia o que eu queria fazer. Você estudou em escola pública? Eu estudei em escola pública até o fundamental, e aí o colegial eu fui para a escola particular. Sim. O primeiro, segundo e terceiro colegial, né? E aí eu não sabia o que fazer, porque eu sempre gostei de moda, trabalhar com moda. E aí as pessoas falavam: mas moda não dá dinheiro, o que trabalha com isso? Isso é só para gente rica, né? Mas, Carol, desculpa te interromper, Sim. Mas mesmo atuando na indústria, né, já formada, para quem não conhece, a gente está na região de Sorocaba aqui, né? Nós somos de Votorantim, né? Aqui a podcast é de Votorantim, mas é uma cidade coligada com Sorocaba. Para você que é de longe, talvez não conheça o contexto. A Schaeffler é uma empresa multinacional aqui. Exatamente. Muito bem reconhecida. Então você estava, de certa forma, muito bem empregada. Uhum. E mesmo trabalhando na indústria, você tinha esse quê da moda. Sim, você sempre queria trabalhar com isso. Porque antes de eu escolher a engenharia, eu já queria trabalhar com moda. Sim. E como nasceu isso, Carol? Eu queria que você falasse. Como que, não é cheguei a trabalhar com moda, como que nasceu esse desejo, essa vontade? Desde pequena eu gostei de ficar trocando de roupa, desfilar em casa, colocava música, trocava de roupa, ficava dançando. Não vi nenhum filme, foi assim, de mim mesmo. De ficar em casa, pegando roupa, montando, sempre gostei dessa parte. Sim. E aí, só que antes daí de escolher engenharia, né, minha tia falou, não, moda não vai dar dinheiro, escolha alguma coisa que dê dinheiro. E aí vai eu fazer teste vocacional, porque até então eu não imaginava o que eu queria fazer, né? Pegar livro de profissões, e aí eu falei, eu acho que eu vou gostar de engenharia de produção, que é totalmente diferente de moda, né? Sim, não tem nada a ver. Né? Mas eu gostei, deu certo, eu trabalhei por muito tempo na empresa, mas eu nunca tirei essa vontade de trabalhar com moda e ter o meu próprio negócio, né? Sim, sim. Então vamos lá, você já falou que você é formada em engenharia, atuou um determinado tempo. Isso. E migrou para a área da moda. Exatamente. Você estudou algo, fez algum curso ou simplesmente você meteu a cara como todo brasileiro? A maioria dos brasileiros fazem. Eu fui nesse meio aí, meti a cara. Então hoje você trabalha com moda em quê? Em que sentido você trabalha? Hoje eu tenho uma loja de roupas femininas, né? Sim. Que, como eu falei, por isso que Deus sempre trabalhou ali junto comigo, porque eu sempre quis ter o meu próprio negócio, né? Sim, sim. E aí eu consegui, hoje já fazem 2 anos que eu tenho um espaço físico, né? Na verdade, lá é um espaço de beleza e tem a esmalteria e a loja de roupas, né? Sim. E aí eu fiz cursos online, né? Fui pesquisando, né? E você
tem sociedade ou é você mesmo no seu próprio negócio? Sou eu mesma no meu próprio negócio. A gente divide Então, os custos ali do espaço, né? Vocês só compartilham o espaço na questão da locação. Isso. Mas você é a proprietária, a vendedora, a compradora, que faz o balanço financeiro. Eu presa, né? Como diz, né? Você se paga, só que você também não pode te mandar embora. Que você mandar embora, você tem que pagar seus honorários. Entendi como que é. É a vida do brasileiro. Mas eu percebo, eu acompanhei um pouco dessa fase, né? Foi a realização de um sonho para você. Sim, foi. E como que é esse sentimento de você sair do zero, galgar e chegar num determinado momento e você conseguir ver um espaço com o seu nome? Como que é o nome da sua loja? Lá é Carol Escudeler, meu nome mesmo, né? Carol Escudeler. Pessoal, vocês estão assistindo, façam uma visita na Carol Escudeler. Eu não fui porque não tem roupa masculina. Eu iria, mas qualquer dia eu vou prestigiar com Vai lá, que sempre tem cafezinho. O café eu vou aceitar. Isso não falta. Eu vou aceitar. E fica o convite, Carol, para a gente ser um dos patrocinadores do programa aqui, vai ser benção. Mas assim, quando você começou, quando você deu os primeiros passos, tem aquele receio, será que vai dar certo? Será que não vai dar? E se não der certo? E se eu quebrar? Não tem esse medo? Tem. Queria que você falasse aos pequenos empreendedores, aqueles que estão começando aí, como que é. Hoje já está há 2 anos. 2 anos então lá. Então já está caminhando para a fase da consolidação. Sim. Conta pra gente como que é isso aí. É assim, empreender nunca é fácil, né? O certo é você se planejar, né? Não pode pensar muito também, senão desiste, né? Porque não é fácil. Mas nós fomos com a cara e com a coragem. Quando eu comecei lá, veio a proposta dessa minha amiga, que tem a esmalteria, que é a minha manicure, né? Ela atendia na casa dela. E eu aceitei porque nós procuramos um espaço comercial com aluguel baixo, né? Porque hoje em dia, dependendo do seu negócio, às vezes não compensa mais pagar aluguel, né? Dependendo do que você trabalha, né? Então, a gente escolheu por ser um aluguel baixo e por ela já ter uma clientela, a manicure, e aí eu fui junto com ela para agregar as minhas roupas nas clientes dela, né? Entendi. Mas foi assim, sem planejar. Tivemos que fazer várias reformas, né? Que era um espaço bem simples, né? Tivemos que mudar bastante. Até depois, quando a gente sentou para ver o que a gente gastou, nós falamos, meu Deus, se fosse para ver antes, com certeza a gente não faria. E em relação a... Você tem a loja física, eu vejo que você também trabalha como influencer. Eu queria que você falasse um pouco dessa profissão. Essa profissão nasceu na pandemia, né? Que eu trabalhava num centro de reabilitação, que era da área da saúde, mas na pandemia eu tive que sair porque as escolas fecharam, né? Não tinha com quem deixar a Pietra. E eu também peguei uma alergia da máscara, né? Sim. E nessa parte de saúde tinha que ficar com 2 máscaras, né? Então eu acabei saindo e comecei a fazer vídeos em casa mesmo. Sim. Indicando os amigos, e você sem gosta? Cobrar. Gosto. Eu gosto muito assim de ajudar os outros, né? Até às vezes eu nem sei nem cobrar, porque eu quero ajudar as pessoas. E eu gosto, sinto prazer em ajudar. O que eu puder fazer para ajudar, para divulgar, eu faço, né? Mas as pessoas têm que entender que é um trabalho, né? Sim. A gente precisa pagar as contas, né? Tem que cair o cascalho, né? Então, nasceu na pandemia esse trabalho de influenciadora. E, graças a Deus, está crescendo. E você gosta bastante da... Eu gosto. Eu vejo sempre que você faz a parceria com a Nicole, né? Eu fico olhando os vídeos lá, às vezes eu dou risada, é muito bom. E fora isso, fora o contexto da Carol proprietária, empreendedora, fora a influencer, tem mais alguma profissão que você desenvolve, algo que você faz? Eu sou... É muito engraçado, né? Porque as pessoas já me chamaram até para trabalhar em restaurante, em horta, porque como eu sou assim, gosto de pesquisar e gosto de ajudar as pessoas, então as pessoas acham que eu faço um pouco de tudo. Então o pessoal pede para mim ajuda em lançamento de projeto, criação de logo, indicação de loja de quem faz lembrancinha. Então, assim, eu sou praticamente um Google que as pessoas vêm atrás de mim para perguntar, né? Porque eu gosto de pesquisar. Sim. Então eu tô sempre... Esse network. É a rede de pessoas. Isso aí é bem legal para quem trabalha com a mídia social. Sim. É uma coisa muito interessante. A gente vai ligando um ao outro, né? E como que é, Carol? A gente... Vamos fechar logo essa janela aí do pessoal da Carol, né?
como que é conciliar tudo isso que você falou, né? Toda essa história que você contou, pessoal, todo o empreendedorismo, a questão do influência, a questão do network, rede de pessoas. A gente focou a primeira parte familiar, a gente focou bastante a segunda parte na questão profissional. Como que é conciliar tudo isso como mãe, né? A bagagem que você tem da história de vida, Sim. já aliada aos compromissos rotineiros que você tem hoje. Como que é a Carol mãe, como conciliar todas essas multifacetas, essas múltiplas funções, e como que é concentrar tudo isso? Como que é seu tempo de mãe, como que é ser mãe? Esse é um desafio muito grande, eu acho que não só para mim, mas para todas as mães que são empreendedoras, né? Desde de quando minha filha nasceu, o meu tempo é para ela. Então, quando eu escolhi sair do CLT, eu ainda não tinha ela, né? Mas eu já estava pensando em me preparar. E aí hoje eu divido o meu tempo, eu fico meio período na loja, de manhã enquanto ela fica na escola, e à tarde eu fico com ela. Então, já é um desafio aí, porque como eu não tenho funcionária, né? E como dizem, né? O olho do dono é que engorda o negócio, né? Então, quando eu não tô lá, às vezes eu tô deixando de vender, mas eu fico pensando mais no tempo que eu tô ali com ela, né? Porque vai passar, né? Então, é um momento, é difícil, é desafiador, mas eu penso mais na aproveitar ela. Sim, passa e passa rápido. Passa, cara. Eu falo para você que eu mesmo, nossa, tem hora que eu olho para minha filha, 12 anos já vai fazer no dia 7. Eu olho e falo, eu tenho saudade quando eu carregava ela no colo, morro de saudade. Você sabe que eu sou apaixonado pela minha filha, né? Eu tenho um amor incondicional pela minha filha. E passa, cara, passa, e às vezes a gente olha para trás e eu sinto saudade, cara. Sim. Não somente das coisas que eu vivi com ela, como os tempos que eu deixei de aproveitar. Então, o conselho que eu tenho a dar a você como amigo, né? Não sei se você considera assim, mas como pastor, aproveita, cara. Aproveita que dinheiro nenhum, sonho nenhum, projeto nenhum pode substituir esses momentos, cara. Sim. Né? Eu perdi alguns, né, devido a trabalho, e se tem alguma coisa que eu me arrependo é isso, né? É uma coisa gratificante na vida da gente. Abraço a todas as mamães empreendedoras, a todas vocês que se esforçam, não somente as empreendedoras, porque a CLT também não é fácil. Sim, né? Múltiplas funções. Abraço a minha esposa que está assistindo aí também. Vamos pular essa parte do pessoal da Carol, e eu queria, Carol, que você mergulhar no seu íntimo. Você sempre quis a oportunidade de dar um testemunho, e não apenas de vida, sobre Deus, como que Deus entrou na sua vida. Eu não estou falando, Carol, eu quero que você entenda bem. Eu sei que hoje você é uma pessoa que já tem um certo conhecimento, né? Já tem uma vivência, mas eu não estou falando de religião. Sim. Eu sei que você veio de uma religião tradicional, hoje você é evangélica, né? Nós somos evangélicos, mas eu queria que você, de forma, não precisa ser resumida, mas não precisa ser tão longa também, falasse um pouco de como que Deus entrou na sua vida, na sua história. As pessoas falam assim, não, mas eu tenho Deus. O ter Deus não é a mesma coisa que viver para Deus ou caminhar com Deus. Eu queria abrir esse espaço agora para você contar para todas as pessoas que irão assistir essa live. Eu tenho certeza que muitas pessoas que às vezes até estão perto de você, querem perguntar, querem saber, mas nunca tiveram essa oportunidade, e talvez você não tenha também tido esse leque para dizer. Eu queria que você aproveitasse esse momento e falasse como Deus entrou na sua vida, como foi o seu encontro com Deus. É interessante, né? Porque como você falou, eu venho de uma outra religião, mas eu nunca senti tocar no meu coração, né? Eu ia meio que no automático, eu gostava de ir, mas eu ia meio que no automático. E o encontro com Deus veio exatamente com você, né? Você conhece um pouco dessa história. Sim. Foi, para quem não conhece, né? Foi numa apresentação da escola da Pietra, onde a esposa do Juninho era professora dela, e eles foram fazer uma apresentação e eu estava assim meio triste. Eu e o Marcelo, a gente tinha brigado, eu não lembro por qual motivo. E nós fomos lá na apresentação e eles cantaram a música Pai Nosso, que até hoje marca, né? Sim. E aquilo me tocou de uma certa forma, que eu não sabia explicar.
Aí eu fui atrás dele para saber, nossa, que religião que vocês são, qual é a igreja, porque eu quero muito conhecer. Foi atrás da minha esposa. Isso. E isso já fazem o quê? 6 anos, né? Sim, 7 anos. 7 anos, né? E aí depois que eles me falaram, foi lá desde o comecinho, né? Sim, Nem tinha ainda a igreja em si, né? Sim, sim. E eu acompanhei todo esse crescimento e nunca mais soltei deles. E o que Carol, desculpa te interromper, mas o que você sentiu no momento em que você ouviu a música? Qual que é a sensação? Essa que é a curiosidade é tão difícil explicar, que eu acho que só quem vive esse momento, né? Eu não sei, era uma alegria, com uma emoção, um alívio, né? É difícil até passar para as pessoas, né? Só vivendo, sentindo. E aí ali eu me senti tocada de uma forma diferente, né? Eu lembro que a gente foi convidado para fazer esse evento, né? Na verdade, minha esposa como professora ali, e ela falou assim para mim, Juninho, vai ter um evento lá na escola, você não toca? Você não toca? Daí eu vou cantar uma música, você toca? Eu falei, eu vou. Mas eu fui meio que não querendo ir, sabe? Essa que é a verdade. Né? Porque eu falei, vou lá, vou lidar com um monte que era para as professoras cantarem, para as crianças. Eu falei, nossa, eu vou lá, vai ser constrangedor e tal. E eu, sabe como é que eu sou? Eu não tenho tanta timidez, não tenho timidez, na verdade. Mas eu sou uma pessoa muito simples, muito simplório, entendeu? Eu falei, daí já sei que é um outro grupo de pessoas, é uma outra classe de pessoas, você me entende, né, perfeitamente, quem faz parte desse contexto vai entender. E eu cheguei lá todo acanhado, mas eu de certa forma, eu senti que aquilo lá era o momento de plantar uma semente. É o momento de eu plantar algo. E eu fui basicamente nesse pensamento, né? Minha filha estudava naquele colégio ainda. Eu fui basicamente, mas a gente jamais imaginou. Aí a minha esposa chegou e falou assim, Juninho, tem uma pessoa lá da escola que perguntou que igreja que eu vou. Eu acho que ela vai vir visitar. Aí eu olhei para ela e falei assim, vai nada. Você acha que alguém de lá vai vir visitar? Na época a gente não tinha. Nós não tínhamos templo ainda, não tinha igreja. A gente fazia célula nas casas, a gente começou em célula, né? E eu falei, vai nada. E eu lembro como se fosse hoje, Carol. Foi uma terça-feira, foi na casa de uma das pessoas da nossa comunidade, quando a gente começou. Sim. E num lugar, num breu, num mato, num barro. Ela falou assim, ela tá vindo aí. Eu falei, não vai vir. Ficamos lá em frente de casa esperando com o carro. Não vai vir, não. Não, ela vai vir. Eu falei, não, tá bom então. Você acha que vem? Não sei. E daí você apareceu. E foi uma grata surpresa. Eu lembro como se fosse hoje, né? Eu ministrei o Salmo 139. Senhor, tu me sondas e tu me conheces. A memória minha. E quando eu comecei a ministrar, você já começou a chorar. Eu lembro como se fosse hoje, né? O Espírito Santo já pegou você de um jeito e depois daquele dia nunca mais parou, né? Estamos aí há 7 anos já juntos e é uma grata surpresa. Você se entregou para Jesus na cozinha da minha casa. Teve uma célula na minha casa. Eu falei, Carol, você quer caminhar com Jesus? Quero. E Carol, eu queria que você falasse depois desse momento, depois de você se encontrar não com o ministério, né? Mas se encontrar com Deus. Como que foi essa experiência? O que tem mudado? O que você sente? Eu sinto que hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente, né? Tenho muito ainda que a melhorar, né? Sempre peço para Deus isso, me ajudar a ser uma pessoa cada vez melhor, né? Mas eu sou muito diferente, sou mais desapegada, principalmente a coisas materiais, assim. Não fico mais tão preocupada com as coisas, né? Lógico, faço a minha parte, mas não fico tão ansiosa, né? A gente fica às vezes nervosa quando as contas chegam, né? Sim, mas eu fico mais assim tranquila. Eu sei que ele está no controle de tudo, né? Então eu percebo que eu tenho mudado totalmente, assim. Às vezes lugares que eu ia, às vezes eu já não me sinto tão bem, né? Ainda gosto de sair, de ter ali meus amigos, né? De confraternizar, mas eu vejo que muitas coisas também mudaram nessa questão, né? Sim, houve alguma forçação de barra, cara, para que você mudasse? Não. Alguém chegou a te cobrar de alguma coisa? Não, nunca. E como que isso acontece? Fala é a doideira, né? Igual a gente fala, né? É tocada pelo Espírito Santo e muda, não tem como. E você quer se tornar uma pessoa cada vez melhor, né? Aprender mais,
né? Porque igual eu falava, Deus, quero falar sobre você, mas como que eu vou falar? Estamos fazendo agora o discipulado, né? Aprendendo, mas a gente quer aprender cada vez mais, né? Sim. Aproveitar esse momento que nem você falou, né? Eu sou influenciadora. Mas, às vezes, eu nunca entendi o meu propósito, né? Às vezes, Deus pode ter me mostrado claro e eu ainda não ter conseguido. Mas, às vezes, eu vou percebendo que, às vezes, Ele não quer que eu esteja ali no holofote, sim nos bastidores, né? Então, eu vou percebendo isso também aos pouquinhos, né? Sim, muitas coisas vão se revelando ao longo do tempo, né? A gente muda bastante e Deus vai mostrando os caminhos. É curioso pensar que quando a gente começou o ministério, né, tinha pouquíssimas pessoas, né? E a igreja tem evoluído, tem crescido ao longo do tempo. A gente tem aprendido a caminhar junto, né? Não somente você como uma pessoa que está se apegando a Deus, eu também tenho a minha fase de aprendizado. E hoje, né, para quem não sabe, a Carol é responsável pela mídia da igreja, né? Da igreja na qual nós fazemos parte. Sim. E querendo ou não, essa foi uma pergunta que você sempre fez. Eu queria ajudar de alguma forma, eu queria viver, eu não entendo o meu propósito. E isso nasceu. Eu queria que você falasse como tem sido essa experiência. Na verdade, eu queria cantar, né? Mas o pastor não deixou. Não, que daí, falou que não tem mais vagas para o grupo do louvor. Se eu coloco ela para cantar, os membros vão embora. Não pode, não dá. Daí não dá, né, Carol? Aí não dá. Nós fizemos o teste esses dias, pegamos o celularzinho lá, não dá. Tem coisa que não dá, Carol. É melhor continuar na mídia, fica cada na mídia. um no seu, né? Mas a mídia foi assim, também foi algo inesperado. Eu nem lembro quando foi a primeira vez que eu editei um vídeo assim meu qualquer, não lembro, mas eu sei que foi um negócio que eu gostei. É muito prazeroso você captar as pessoas, os momentos, né, independente se é na igreja ou o que for, né, aniversário, casamento. E aí eu vi que eu gostava muito dessa parte de edição. E eu sempre falava para o Juninho, quero ajudar, mas eu não sei como, né? Um sabe cantar, o outro sabe mexer ali nos slides, né? Cada um tem uma função, né? E aí eu peguei e editei um vídeo de um culto de ceia. E aí foi que eu recebi o convite dele, né? O Juninho sempre é uma pessoa que deixa a gente à vontade para a gente trabalhar, né? E aí eu mandei para ele gostou, ele falou, pode, me fez o convite, né? Sim. E aí deu certo, estamos caminhando aí na mídia. Legal. E tem vários projetos, né? Tem um dos projetos que você elaborou, por sinal, você falou, vamos fazer um quadro de perguntas e respostas, né? As pessoas têm acompanhado e têm gostado, está tendo uma repercussão boa, graças a Deus. E é muito prazeroso, a gente dá bastante risada, né? Não somente com a gravação do quadro, com as perguntas que chegam. Sim. Mas dá bastante risada. Inclusive, podem mandar perguntas que o pastor responde. Mandem que vai ser bem legal. Como que é a sua vivência na questão... Eu sei que hoje a sua cultura evangélica contrasta com muitas das culturas que envolveu no seu crescimento. Que se envolveu no seu crescimento. Eu sei que esse desapego de você é difícil, Carol. Quebrar uma cultura é difícil. Eu quebrei uma cultura de dentro da igreja para fora da própria igreja. Eu quebrei essa cultura, porque eu venho de um ministério tradicional e hoje a gente vive algo totalmente aquém, totalmente diferente daquilo que eu vivia. Então essa cultura já é menos complicada, mas para mim já foi dificultoso. Eu queria que você falasse em relação a isso, como que é você ter uma cultura vindo de uma outra cultura e conviver com pessoas, estar inserido no ambiente de pessoas que têm a cultura na qual você saiu. Como que é essa visibilidade, não apenas das pessoas para com você, mas de você para com as pessoas? Não é fácil, né? Porque são culturas diferentes, né? Em questão a mim, tem coisas que eu ainda vou desapegando, vou aprendendo, né? Como eu sempre falo, né? Vamos devagarzinho ali, porque desapegar de certas coisas que a gente foi acostumado a vida inteira a fazer, né? É difícil, mas aos pouquinhos a gente vai desapegando. Mas, como eu falei, a minha família é muito
compreensiva, né, em relação a isso, né? Então, a minha avó sempre fala, o importante é estar na igreja, independente de qual religião, né? E o meu marido também, apesar de ir em outra, ele também sempre foi muito compreensivo. Ele nunca falou, não vá. Inclusive, ele vem, né, quando tem alguns cultos festivos, né? Então, sempre eu tive esse apoio. Então, acredito que foi um pouco mais fácil, né, essa transição, né? Sim, sim. E eu vejo que, além de você estar na presença de Deus hoje, você também se tornou um canal, né, para pessoas se chegarem até Deus. Através de você, eu não vou enumerar e nem falar nomes aqui, mas já vieram bastante pessoas, né? E como que você vê isso acontecer, cara? Porque para mim é gratificante, né? Eu começar uma história, nós começarmos uma história, você se agregar a ela e eu ver pessoas através de você. Talvez a gente não dá muita importância para isso, a gente nem para pensar às vezes, mas você saber que uma pessoa se achegou até Deus, se achegou até uma comunidade, que é assim que nós somos, nós abraçamos mesmo. Através de você, saber que você foi o canal, digamos que é o cano que a água que chega na torneira, você é o cano que fez a ligação da água até a torneira. Então você é um instrumento, né? Como que é essa sensação de viver isso? Isso para mim é muito gratificante, né? Porque nesses 6 anos demorou para mim conseguir trazer, né, as pessoas. Então no começo eu me sentia meio frustrada. Eu falava, gente, não é possível. Claro que eu agradeço, minha filha está sempre aqui do meu lado, às vezes, inclusive, ela que me puxa, né? Às vezes eu falo, ai, filha, vamos ficar hoje? Não, mãe, vamos ir, não posso perder o passinho que tem lá no livrinho do culto, né? Da escolinha. Ela gosta, eu sou feliz. E eu falava, gente, não é possível que eu não consigo trazer uma pessoa. E aí, hoje eu vejo as pessoas que estão aqui através de mim, toda vez eu falo para Deus, obrigada, Deus, por essas pessoas. Queria que tivesse mais, né? Inclusive da minha família, mas eu já agradeço essas que já estão aqui comigo e que continuam, né? E virão, Carol, virão, eu tenho certeza disso, Deus já falou comigo, e essa foi uma das nossas muitas conversas, né? Às vezes de madrugada, às vezes todo mundo sabe, mas eu sou meio maluco, né? Eu sou ruim para dormir, daí Carol dorme tarde, ela mandava, Juninho, aconteceu isso, Juninho, aconteceu aquilo, Juninho, pode orar por mim, e às vezes, essa era uma das preocupações. Nossa, eu falei, calma, Carol, deixa Deus trabalhar. Na sua vida foi algo comum, foi algo natural. E na vida das pessoas que estão à sua volta também serão aqueles que atendem. Nem todo mundo vai atender o chamado, mas aqueles que atenderem vão se achegar. E uma coisa que me chama muita atenção, eu já vi várias vezes. Às vezes eu estou no louvor, né? Participando do louvor, eu vejo a Pietra lá cantando, ela levanta a mão. São coisas que a gente não pede para a pessoa fazer. E você vê que ela tem um gosto por estar na presença de Deus, ela tem um gosto por louvar. Como que é para você, como mãe, ver a sua filha crescendo com a estrutura que talvez você não teve lá atrás, né? Eu queria que você falasse sobre isso um pouco. Para mim, o meu coração se enche de alegria, de orgulho, né, de ver ela ali. Como você falou, ninguém pede para ela, né? Ninguém fala, filha, vamos lá na igreja. Não, ela quer vir. Até esses dias teve o culto de jovens, né? Eu não ia conseguir vir. Ela falou, não, mãe, eu quero ir. Marcelo trouxe ela e eu falei para ela, filha, eu fiquei tão feliz. Ainda ele tinha um outro compromisso. Ele falou, você quer ir com o pai nesse outro compromisso ou você quer ir no culto? E ela escolheu vir no culto. Nossa. Eu falei, filha, a hora que eu peguei ela, eu falei, você deixou a mãe muito feliz por você ter escolhido vir, e você veio e participou. Então, isso para mim é inexplicável, eu ver ela. Até a gente mesmo, né? No começo a gente fica com vergonha, né? Quando começa a louvar aqui, e depois, né? Já tá. Depois já se solta. É sempre assim, né? Mas é gostoso demais a gente estar na presença de Deus. Eu queria que você falasse, Carol, em relação às suas experiências com Deus, algo que te marcou, algo que enquanto você vai pensando aí, eu vou formulando a pergunta, se existe algum momento, existe alguma etapa, algo que você passou depois que você começou a caminhar com Deus que te marcou mesmo, alguma experiência, você tem alguma para contar? Eu acho que mais essa mudança de vida, né? Essa tranquilidade que a gente passa a viver, começa a ser mais grato pela vida, né? Não teve nenhuma experiência assim pontual. De fato. Mas eu acho que toda essa mudança, esse sentimento, né, esse querer estar aqui na igreja, né,
como fala, é domingo, das 8 às 9, o pessoal fala, né, às vezes, vai lá, domingão, à noite, né? Mas a gente vem porque a gente quer estar aqui. Então, é essa mudança que não tem como explicar, e é essa leveza que a gente passa a ter, né, dormir mais tranquilo e querer sempre aprender cada vez mais e querer que as pessoas também conheçam esse amor de Deus, né, que às vezes é difícil passar e explicar. Em palavras. Mas a gente quer demonstrar, né, como você mesmo fala, às vezes demonstra através de atitudes que as pessoas possam ver Deus em você, nas suas atitudes, né? Então acho que essa é a maior mudança, a maior experiência. Alguém chegou, Carol, em algum momento e falou, nossa, Carol, você está diferente, você mudou, você teve algum momento que você teve a oportunidade de falar de Deus? Conte pra gente como que foi. De chegar e perguntar, assim, que eu estava diferente, não. É mais, assim, querer vir, né? Quero ir lá conhecer, né? Que você posta, acho legal. E em questão de falar de Deus, a gente sempre fica meio com receio, né? De falar bobagem, né? Não saber o que falar. Mas esses dias até teve a experiência no carro, estava minha cunhada, o Marcelo e umas amigas da minha cunhada, e elas vieram falando, conversando atrás, né, sobre a Bíblia, né, não lembro qual era o assunto, e aí eu não fiquei com medo, eu sabia do assunto, eu fui, falei, elas acharam interessante, inclusive acho que elas até mandaram uma pergunta do quadro, e aí nós gravamos, eu mandei para minha cunhada, ela mostrou para as amigas delas, e elas acharam bem interessante ali a explicação que eu falei, o contexto, e eu fiquei feliz, satisfeita, assim, em ver que eu não travei, né? Porque às vezes você até sabe, mas você trava com medo de falar, né? Então foi bem legal. Então, Carol, a partir desse ponto, a gente já está finalizando, né? Tá bem legal o papo, tá muito legal essa podcast. Esse bate-papo está sendo bem interessante. E eu queria que você falasse em relação à sua prospecção, seu futuro. O que você imagina para Carol Scudeler no âmbito profissional, no âmbito pessoal, no aspecto espiritual? Quais são suas projeções? Você parou? Se você é aquela pessoa que planeja a médio, longo prazo, ou você nunca parou e você deixa, como diria, deixa a vida me levar. Não? Como que é? Quais são as suas aspirações para o futuro? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu acho que no aspecto profissional, eu sempre quis ter sucesso, né, na minha vida, tanto financeiro ou assim, não é Carol, o que é sucesso? Sucesso é você conquistar tudo que você queria. Isso é sucesso. E assim, sucesso financeiro também, né? Sim, independência. Independência financeira. Porque assim, hoje que nem a maior renda vem do meu marido, né? E ele não me controla, graças a Deus, ele me ajuda bem nessa parte, mas eu como vim de empresa, né? Empresa paga muito bem, né? Então era uma outra condição, né, que a gente tinha. E hoje eu meio que dependo dele, né? Então, para mim que estava acostumada a trabalhar, ter a minha independência financeira, então é um pouco difícil também, é um desafio, né, a gente aceitar, né? Embora eu que quis sair da empresa, né, conversei bastante com ele se ele conseguia manter ali, né, a nossa vida, mas eu acredito que nessa parte profissional é ter sucesso, porque às vezes as pessoas falam, o marido dela paga, o marido dela ajuda, assim, não é nem para mostrar para as pessoas, não sei se eu sei explicar, se é para mostrar, tipo, é mais para mim mesmo, falar, eu consegui. É um desafio profissional tipo assim, eu particular. Eu consegui chegar. Então hoje sucesso para você seria uma equiparação de renda que um dia você teve no âmbito de empreendedorismo. Seria isso. É você se autofinanciar. Porque às vezes a pessoa fala, né? Coitada, um marido que ajuda, assim, sabe? Né? Às vezes a gente não quer ser a coitada. Coitadinha da Carol. É uma pessoa... Cuidado, viu, Marcelo? Ela está se aproveitando de você. Eu espero que você tenha negociado bem esse contrato aí, mas enfim. Mas isso é uma coisa que eu até, de certa forma, faço um apelo para todas as mulheres, né? Todas as mamães. Gente, se aperfeiçoe. Sim. Evolua junto. Eu lembro que no último encontro de casais que nós tivemos, ficou muito evidente, né? Inclusive, dia 6 agora,
para quem quiser participar, nós teremos um encontro de casal, né? Encontro de casais, melhor dizendo, da nossa igreja, e vai ser uma bênção. E lá foi falado essa palavra, Sim. cara, nunca deixe se evoluir sem levar o seu parceiro junto. Sim. Então é interessante que os dois busquem a evolução de maneira simultânea. Se um for para frente, que espere o outro e faça o outro crescer, né? Eu vi um dia, você tem uma memória boa. Eu vi o Marcelo postando, falou assim, um dia eu postei e eu vi ele postando também, o sucesso da minha esposa também é o meu sucesso. Sim. Então, para você hoje, o sucesso profissional é alcançar essa independência particular. Sim. E o bom, assim, que ele me apoia em tudo também, né? Eu converso sempre com ele, eu falo, eu vou fazer tal coisa, você acha que vai dar certo? Não, vai lá, vai dar certo. O que você precisa, né? Então, ele está sempre me apoiando, né? Sim, às vezes, como um bom empreendedor, ele você tem um coach aí dentro da casa. Sei que em casa de ferreiro, espeta de pau, porque eu brigo com ele. Ele tem a empresa dele, né? Eu falo, poxa, Marcelo, eu fico aqui quebrando cabeça sozinha na minha loja. Deixa eu trabalhar com você, né? Fala, não, cada um no seu. Não, mas tá certo, viu, Marcelo? Mas assim, no aspecto pessoal, qual a sua prospecção? Meu pessoal? É difícil, né? É difícil, mas eu acho que é aprender mais nessa parte da religião, né? Aprender mais sobre Deus para mim poder falar mais. Aproveitar que eu tenho o Instagram, né? As redes sociais, e até quando eu postei a chamadinha do Pergunte ao Pastor, uma pessoa colocou lá, que legal, influenciando para o bem, né? Porque às vezes as pessoas postam cada bobeira, né? Que legal. Então eu achei super legal, e nessa parte pessoal acho que entra isso também, né? Carol, existe uma resistência? Nossa, nada a ver, a gente já está finalizando. Existe uma resistência quando a pessoa se apresenta como cristã e influenciadora? Você acha que existe? É que hoje, até vocês falaram, acho que no outro podcast, né, virou muito moda, né? Então, eu acho que não, né, nesse quesito das redes sociais, eu acho que não. Mas, às vezes, eu vejo que, às vezes, as pessoas ficam meio envergonhadas ou com medo, né, de falar, né? Mas eu acho que resistência, assim, do público, eu acredito que não. Sim, e no aspecto espiritual, tem uma prospecção da Carol, vida com Deus? É melhorar cada vez mais, né? Como a gente sempre fala, é o tempo, né? O tempo que você dedica. Eu quero me dedicar mais. Por exemplo, às vezes eu falo, vou ler a Bíblia toda segunda-feira. Aí chega segunda-feira, aparece alguma outra coisa, você começa a fazer, né? Amanhã eu leio, né? Então eu acho que é mais... igual eu no exercício físico, mais ou menos assim. Então, amanhã eu vou começar a academia. Toda segunda eu vou começar. Estou começando toda segunda. Sim. Eu acho que é mais assim, dedicar mais o meu tempo para ele, Carol, mesmo, ontem, né? Nós tivemos uma célula, né? Na NET, né? Você conhece? E a gente levantou, né? O Espírito Santo falou comigo muito Romanos 12:2, para a gente não se conformar. E daí eu fiz uma pergunta: em que área da vida você está acomodado? Carol, quase uma unanimidade quem estava lá. Todo mundo é no aspecto espiritual. Sim. Você acha, chegando agora, pegando esse bonde novo contigo, essa caminhada nova, está fresquinho na memória aí, 7 anos, é um bebê ainda no Evangelho. Você acha que nós, como pessoas, a gente procrastina muito em relação à vida espiritual? Sim. Eu acho que não só na vida espiritual, mas em tudo, né? Sim, mas eu creio que a vida espiritual é um aspecto que a gente procrastina mais do que os outros. É como a gente fala, né? O pessoal só vai procurar quando realmente precisa, né? Mas não quer ter ali. Às vezes você acorda, você já agradecendo, só de você já agradecer a Deus por você abrir os olhos, né? Para Ele dar mais uma oportunidade de vida. Eu acho que são pequenas coisas que as pessoas podem começar a fazer, né? Mas como você falou, o pessoal já acorda já pensando no dia, como vai ser o trabalho, e meio que esquece, né? E vai fazendo. Ou quando se programa para fazer algo, vai deixando, né? Amanhã eu faço, e acaba deixando muito essa parte, que eu acho que se a gente se organizar, a gente consegue ter mais tempo, né? Sim, eu sei que eu vejo isso ser uma pessoa que tem multifunções, né? E todo sábado, né? Eu queria até fazer um merchan aqui. Nós temos o nosso discipulado, que são as 3 horas, e eu vejo que você faz o possível para estar aqui. Sim. Né? E eu queria que você falasse da sua experiência no discipulado, como tem sido o aprendizado, como que é esse momento que você passa, porque eu tenho certeza, Carol, isso é o canudinho que faz a gente respirar, né?
para toda semana. O culto, o discipulado, eu ainda prezo mais pelo discipulado do que propriamente pela reunião. A reunião é gostoso pela confraternização, para você ver pessoas, você se diverte, você dá risada. Mas assim, no discipulado na minha visão, quando eu ensino, eu me fortaleço. E quando eu aprendi, eu também me fortalecia. Eu queria que você falasse um pouco dessa experiência para quem não teve essa experiência ainda. Sim, o discipulado é bem interessante. Até aconselho, quem quiser participar, né? Procura o Juninho, né? E é todo sábado à tarde, das 3 às 4h30. E igual o Juninho falou, a gente faz o possível para estar aqui, para não faltar, porque é uma delícia. Ali você vai no íntimo mesmo, aprender mais a fundo, né? Coisas que às vezes você nunca ouviu falar, nem imaginava, ou que você até ouviu falar, mas você, né, não entendia, né? Então, o discipulado, eu venho aprendendo bastante com ele. É gostoso, né? A gente programou para 1h, daí depois virou 1h15, 1h20, 1h30. Não, chega às 6h30 e vai. Mas não é só porque eu gosto de falar, né, gente? Vocês já perceberam, né? Mas assim, às vezes surgem dúvidas, surgem perguntas. Sim. E a gente vai e, cara, tá sendo muito gostoso. A gente planejou um discipulado para 3 meses, seria um trimestre. A gente começou em agosto do ano passado, se não falha a memória. Mais ou menos, E a gente tá batendo aí quase um ano discipulado. O cronograma... E é capaz de acabar e a gente não queira que acabe, continuar, né? Não, mas tem sido bênção. Carol, uma grata surpresa ter você caminhando com Deus e por ter escolhido, né, a gente para caminhar junto, por ter aceitado o meu convite para essa podcast. E a gente já está chegando ao final. Eu queria, como a gente tem todos os podcasts que nós iremos fazer, nós temos um espaço chamado Porta Aberta. Esse espaço é para você entregar um recado, você entregar uma mensagem, um pensamento, para você fazer aquilo que você sentir no coração. Então, eu queria chamar o momento Porta Aberta, Carol. Fique à vontade. A mensagem que eu vou deixar hoje, como eu falei sobre a minha história, não tenha vergonha do seu passado, né? Porque o passado é necessário para construir o que você é hoje, né? Todo mundo, Deus tem um plano para todo mundo e todo mundo tem que passar. Então não tenha vergonha assim como eu tive, demorei muito para contar, porque faz parte, né? E viver mais o presente. Até essa semana eu li num livro, né? O passado já foi e o futuro ainda nem aconteceu. Então as pessoas estão muito pensando no futuro, né? Então viver mais o presente. Os jovens, como eu já falei, né, fugir das drogas, porque é um caminho sem volta, como eu sempre falo. Para muitas coisas tem solução, mas para droga é muito difícil, né? E os filhos também ouvirem mais os pais, né? Quando você está vivendo ali um momento da adolescência, você fica revoltado, fala, por que fulano pode, eu não posso? Mas depois vocês vão agradecer os pais de vocês, porque que eles seguraram. Então, respeitem mais, obedeçam mais, sejam gratos e sempre agradecendo a Deus tudo, coloque tudo na direção, tudo que vocês forem fazer, peça Deus para estar à frente, né, mostrar se vocês estão no caminho certo e agradecer sempre. Acho que a gente tem que agradecer, às vezes a gente reclama demais e tem pessoas passando por coisas piores, né? Então acho que a gente tem que ser gratos. Maravilha, Carol. Carol, quer mandar um abraço, um beijo para alguém? Mandar um beijo para toda a minha família, para minha mãe, para meu pai, para minha família, né? Para todo mundo. Minha família é uma bênção na minha vida, eu amo eles e o que eu puder fazer por eles, eu vou fazer. Tá certo. Para quem quiser achar você nas redes sociais, procurar quais são os canais que você tem disponíveis para as pessoas te conhecerem melhor, conhecer melhor o seu trabalho, a sua loja. Você tem esse espaço aberto para falar. O meu pessoal é Carol Scudeler, né? Que é onde eu posto a minha rotina, a maternidade, os meus trabalhos de divulgação. E o da minha loja é use_Carol Scudeler. Todas no Instagram. Todas tem no mais Instagram. Algum canal ou só Instagram? Só Instagram. Tá bom. Carol, meu pessoal, né? De mim, eu quero agradecer demais pela sua presença. Agradecer a você por abrir a caixa preta, de certa forma, da sua vida, né? Eu sei que é pouco para 1 hora, mas pela coragem, pela intrepidez que você teve de falar um pouco, né? Embora que em pouco tempo, mas em aspectos bem profundos da sua história, bem profundos da sua vida, igual você falou no começo. As pessoas acham que a gente trilha
um caminho perfeito. As pessoas Sim. costumam olhar quando a gente está num lugar de destaque, mas não olha lá atrás. Sim. Como a gente o que já passou, né? Passou, né? Então eu de coração quero agradecer por você vir até aqui, por você abrir esse particular da sua vida, pela confiança que você tem, né, nessa podcast e no nosso trabalho. De coração, né? Sinceramente eu queria te agradecer por ter aceitado esse convite e pelo momento que a gente passou aqui. Tá bom? Eu que agradeço, como eu sempre falo, você para mim é muito mais que um pastor, você é um amigo, né? Sempre tá ali, pode ser meia-noite, de madrugada, sempre tá ali para ouvir. E tá ali para aconselhar, às vezes dá uns puxão de orelha, né? De vez em quando. Mas o gostoso de estar com o Ju é porque é isso, ele sempre está aberto, ele deixa a gente à vontade, né? Sim. Não tem cobrança, né? Ele não fala, ai, Carol não veio hoje, o que aconteceu, né? Não tem essa cobrança, então a gente se sente... É um prazer estar aqui, é leve, é gostoso. Então eu que agradeço. Amém. Obrigado, Carol. Obrigado por tudo. Queria agradecer de coração. Lé, obrigado pela sua colaboração. O Lé é o nosso editor, nosso produtor e o diretor desse programa. O Lé... Em breve, vou dar um spoiler, em breve vocês vão conhecer. Ele fica por detrás das câmeras aqui, né, Carol? Tem visto os trabalhos que não são fáceis. Mas de coração, né? Obrigado por ter comprado esse projeto, por ter aberto mais do que a sua disposição, mas ter aberto a sua mente para entender que tudo que é pequeno um dia... tudo que é grande um dia era pequeno, se tornou grande porque começou pequeno. Então nós estamos começando aqui com pouca estrutura, mas obrigado por abraçar essa ideia, esse propósito, e obrigado você, Carol, por ter feito parte disso. Quem sabe lá na frente nós vamos olhar para trás e vamos rever essa podcast e dar risada de tudo isso que a gente viveu e falar, nossa, como nós evoluímos. Sim, como nós avançamos. E a você que esteve até o final dessa podcast, eu, Pastor Juninho, queria te agradecer de coração e pedir a você que comente, pedir a você que siga, se você ainda não segue, as nossas redes sociais, no TikTok, no Instagram, no YouTube. Você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, ative o sinalizador para que você seja avisado assim quando nós lançarmos a podcast. E eu queria agradecer pela audiência e pelo carinho que você tem tido com essa podcast. E eu quero pedir a você que ore e que continue fazendo parte desse projeto. A você que é empreendedor, que está olhando, está vendo essa podcast e quiser nos apoiar nessa caminhada, pode ter certeza que nós iremos carregar você como parceiro com maior carinho. Então fica o convite a todos vocês, meu muito obrigado, Deus abençoe a todos vocês, graça e paz.